Bom dia, pessoal. Esse vídeo que vocês viram agora foi um teaser para o painel que nós vamos apresentar agora, que se chama Tecnologia, Impacto Social, Cultura e Econômico. Neste painel, iremos debater como as tecnologias emergentes e plataformas digitais têm se consolidado como ferramentas cruciais para a transformação social, econômica e cultural no Brasil. Para compor esse painel, gostaria de chamar ao palco as nossas palestrantes. A primeira é uma executiva brasileira com uma carreira consolidada no setor de mídia e tecnologia digital. Atualmente, ocupa o cargo de diretora no YouTube da América Latina, liderando estratégias que impulsionam a economia dos criadores de conteúdo na região, além de ser board member da Unicef Brasil. Em reconhecimento à sua liderança e impacto no setor, foi destacada pela Forbes Brasil em março de 2025 como uma das mulheres mais poderosas do país. Por favor, seja bem-vinda, Patrícia Muratória. A próxima é uma das líderes empresariais e empreendedoras sociais mais influentes do Brasil, impulsionando a transformação na interseção entre a IA, oportunidade econômica, ação climática e inclusão ao pertencimento no local de trabalho. Como fundadora e CEO do Instituto Identidade do Brasil, ela assessora empresas na Fortune 500, incluindo Danone, Carrefour, Disney e L'Oréal, onde atua como membro do Conselho Global para a Diversidade e Inclusão. Por favor, seja bem-vinda, Luana Genot. E a última, porém não menos importante, é uma jornalista executiva brasileira com uma carreira consolidada na indústria da mídia. Ela atua por 14 anos como CEO/diretora-geral da TV Tem, afiliada à TV Globo, onde liderou mais de 500 colaboradores e atualmente ocupa o cargo de CEO para a América Latina da ViewMind, uma health tech especializada em soluções para a saúde mental. Além disso, atua como presidente do Conselho do Unicef Brasil e integra o Conselho do Grupo AG Capital, reforçando seu compromisso com causas sociais e educacionais. Por favor, seja bem-vinda, Renata Afonso. O painel será moderado por Elissa Taublib, estudante de mestrado em Marketing na New York University e vice-presidente de comunicação da Brasil Conference 2025. Por favor, seja bem-vinda, Elissa. Por favor, Elissa, a palavra é sua. Obrigada. Bom dia, todas e todos. É uma alegria enorme mediar essa conversa sobre um grande desafio, mas também uma oportunidade do nosso tempo, que é como usar a tecnologia e ferramentas digitais para transformar a realidade econômica, social e cultural do Brasil. É uma honra estar ao lado de 3 mulheres excepcionais que lideram iniciativas digitais que realmente geram esse impacto. Para começar o painel, eu queria ouvir de cada uma de vocês quais ferramentas digitais vocês enxergam que têm causado essa transformação, promovido esse impacto, e quais são as barreiras, impeditivos para elas atingirem esse pleno potencial de impacto. Clara? Primeiro, obrigada pelo convite. É uma honra estar aqui com mulheres tão incríveis, nesse lugar que promete tanto para o futuro. Cada vez que a gente tem a oportunidade de ouvir esses jovens que sentam aqui, dá uma esperança de que o mundo realmente vai ser melhor daqui para frente. Eu acho que a tecnologia ela está em qualquer lugar e ela hoje a gente já não consegue mais distinguir o que é tecnologia, porque ela está tão intrínseca no nosso dia a dia. Eu acredito que, inclusive, hoje o nosso atual, que já não é mais futuro, né? A gente fala sempre de tecnologia como se fosse o futuro, mas hoje, do mesmo jeito que o ser humano tem que se integrar com a natureza, a gente tem um terceiro elemento, que é o humano, a natureza e a tecnologia. Hoje, essas 3 coisas elas são absolutamente simbióticas, elas têm que trabalhar juntos, elas trabalham juntos e elas têm que estar em harmonia para tudo. Agora, sendo mais objetiva na pergunta que você falou, eu acho que cada área tem seu desafio dentro da tecnologia. Agora, por exemplo, eu estou numa health tech.
de neurologia e quais são os desafios? Os desafios eles são regulatórios, por exemplo, cada país tem uma política regulatória e cada país tem uma certa pesquisa para conseguir aprovar, etc. Então, isso demora um pouco mais. A gente tem uma questão de uma não unicidade de dados, então a gente temos muitos dados, mas na área da saúde, se nós tivéssemos um dado único, por exemplo, com certeza a gente teria avançado muito mais nos desafios que nós tivemos, inclusive com o Covid, etc. Então, cada país tem seu dado, cada laboratório tem seu dado e cada indivíduo tem seu dado. Então, a falta de unidade, óbvio que essa unidade deveria ser com responsabilidade, com privacidade, mas acho que dentro da área da saúde também é algo que não é que impossibilita, mas acaba retardando um pouco mais o desenvolvimento da área de tecnologia. Mas eu acho que a tecnologia hoje ela está em absolutamente tudo. Que esse microfone ele é tecnológico, né? A gente imagina a tecnologia sempre a tecnologia mais avançada, o que está por vir, mas a tecnologia já faz parte do nosso dia a dia, do momento que a gente acorda com o despertador, a luz que a gente acende, tudo isso é tecnologia. Gente, bom dia. Bom dia! É isso, gente. Eu sei, já são quase 10 da manhã, né? Vamos dar um bom dia animado. Sou do Rio de Janeiro, né? Então, o calor humano está aqui, né? Fervendo, literalmente. Acho que é sempre bom estar aqui. É a minha 4ª Brasil Conference, então quero agradecer esse convite. É uma honra estar aqui, né? Acho que é sempre muito, muito bom e dá muito orgulho, muito calorzinho no peito ver o que os nossos brasileiros estão fazendo no Brasil e no mundo, né? Então, que bom que a gente está aqui reunido. Quando eu escuto Elissa, né, que já nos encontramos anteriormente, né, quando a gente fazia consultoria numa empresa onde ela trabalhou, a gente costuma dizer que a tecnologia, né, assim como a Renata estava aqui falando, ela tem vários níveis, né? Então, a gente pode falar de alguma coisa mais high-tech, então, que está muito na onda, no calor do momento, que é muito novo e que envolve tecnologias mais complexas, ou que a gente está falando de uma coisa mais low-tech, como uma caneta. E, para a gente, todo tipo de tecnologia ela pode ser uma extensão do que a gente vai fazer como humano, né? Então, a gente usa a tecnologia como um canal para exponencializar aquilo que a gente quer fazer como humano. Só que, para nós, no Instituto, a grande mudança que a gente precisa fazer é uma mudança cultural, porque, quando a gente muda como humano, a gente consegue usar as tecnologias mais high-tech ou low-tech a favor daquilo que a gente quer mudar. Então, geralmente, eu começo todas as minhas falas tentando mudar algo que é cultural e reforçando algo que a gente deveria fazer sempre. Então, no Instituto de Identidade do Brasil, a gente costuma dizer que, mais do que dizer não ao racismo, a gente gosta de reforçar com a sociedade, de dizer sim à igualdade racial. Vocês topam repetir comigo? Sim à igualdade racial? Então, 3, 2, 1. Sim à igualdade racial. Muito fraco. 3, 2, 1. Sim à igualdade racial. Então, gente, que coisa mais high-tech que isso? High-tech é a gente reforçar, né, aquilo que pode parecer óbvio, mas não é. Inclusive, meu sonho de princesa aqui para o MIT é a gente inventar o óculos que acabe com o racismo e com o machismo. Já pensou? Você usa um wearable e somem os vieses da sua vida. Igual você ajusta as lentes de miopia, astigmatismo. Imagina. Vamos fazer isso, galera? Galera do CITES, né? A gente pode fazer. São problemas resolvíveis, gente. O machismo, o racismo, tudo isso são problemas resolvíveis. E eu acho que, quando a Elissa traz para a gente nessa questão do que a gente considera que é possível fazer, o que a gente está usando, né? A gente criou no Instituto de Identidade do Brasil a primeira inteligência artificial antirracista e pela inclusão do mundo, que é a DEB. No vídeo que vocês viram aqui, antes da gente começar, depois do vídeo do YouTube, que também é nosso parceiro, a gente passou um vídeo do Prêmio Sim à Igualdade Racial, que acontece no dia 7 de maio, no Qualistage, no Rio de Janeiro. Todos aqui convidados, podem falar com o Tom, esse aqui, do Borogodó, do Chapéu Vermelho. Borogodó, não vou traduzir Borogodó, gente. Vocês sabem o que é. É isso, esse aqui, que está aqui comigo, que é o diretor financeiro do Instituto. A gente faz o principal prêmio do mundo
pela inclusão e justiça climática. Por que a gente faz o principal prêmio do mundo? Porque a gente quer reconhecer o que já está acontecendo de bom Brasil afora. E quer tecnologia melhor que essa? A gente espalhar aquilo que já está acontecendo, que muitas vezes a gente não tem visibilidade? Então, a gente faz isso via YouTube e também via TV Globo, né, pisando um pouco na mídia tradicional e um pouco na mídia digital, para conseguir espalhar essa mensagem o máximo possível. Isso é usar a tecnologia pela inclusão e pela transformação, né? E a gente criou, no ano passado, a DEB, que é uma inteligência artificial cuja madrinha é a Xuxa, né? A Xuxa foi uma das madrinhas que a gente escolheu porque a gente acredita no diálogo intergeracional, inclusive, e na possibilidade da gente navegar num país polarizado, né, onde muitas pessoas podem ter dificuldade ou algum tipo de vergonha de citar uma dúvida, de trazer a público alguma coisa que pensa ou não sabe validar com alguém, e você pode hoje fazer isso via IA. Você pega ali no Instagram, digita @chamadeb, e tira uma dúvida com ela. Deb, eu posso falar isso? Deb, isso aqui tá certo? Né? Ao invés de cutucar a amiguinha do lado, né, ali, pode perder a paciência com você, você hoje pode fazer isso num canal seguro. E a Deb hoje tem mais de 17 mil seguidores, tem mais de 4 mil conversas, e a gente está espalhando, com o apoio do Google.org, isso para mais de 100 mil professores. Então, a gente tem usado a tecnologia para esse fim. E, por último, né, pensando na resposta sobre quais são as principais barreiras, gente, vou ser muito direta. As principais barreiras são dinheiro e capital social. Muito se fala sobre IA para o bem comum, né? IA para o bem comum, muito legal, a gente quer usar a inteligência artificial para o bem comum, mas quantos dos investidores estão investindo dinheiro bastante substancial na disseminação dessas tecnologias? Pouquíssimos, né? A maior parte está dando dinheiro, exatamente, mais dinheiro para Big Techs, e aqui eu estou falando do ponto de vista de quem já é parceiro de Big Techs, mas também entende que a gente precisa também receber dinheiro para desenvolver essas tecnologias. E o capital social nada mais é do que, tudo bem, eu não posso investir em você, mas o meu amigo pode. Só que isso não necessariamente acontece, porque quem tem o capital social geralmente divide com quem também já tem capital social. Então, assim, eu acho que a gente precisa falar mais sobre isso, de forma muito direta, de como é que a gente consegue reverter mais investimentos para iniciativas que estão fazendo a diferença e tentando escalar para o Brasil e a nível global de forma mais intencional, seja por via do investimento direto, né, capital financeiro, ou também no compartilhamento do capital social. Então, você que está aí assistindo, se puder dividir o seu capital social com o coleguinha do lado, o capital financeiro também ajuda. É isso. Muito obrigada. Bom, primeiro quero também agradecer estar aqui na Brasil Conference, o nosso 3º ano, e nessa mesa com vocês e os jovens líderes, esse debate, discussão, provocação, ação, é muito enriquecedor mesmo. Eu vou falar do ponto de vista de economia criativa, porque acho que vocês tocaram em pontos super importantes, e, obviamente, com a minha lente de quem está há 12 anos no Google, 6 no YouTube, e trazendo um pouco dessa perspectiva e falando um pouco do YouTube que ninguém vê, para a gente poder pensar na tecnologia com poder de escala, mas também endereçando a questão das barreiras. Eu falo que é um jovem adulto que faz 20 anos agora, em abril, e para uma empresa de tecnologia, né, uma plataforma de tecnologia, como é que são esses 20 anos, e que aprendeu muito ao longo do tempo e teve que se adequar, liderar muitas das mudanças culturais, né, de transformação de pessoas, porque no final é tecnologia, mas são as pessoas no centro, é o nosso coração, está ligado entre um tripé do que é importante para o criador, para quem assiste e para quem investe. Então, a plataforma ela tem que... Eu não consigo dissociar crescimento sustentável sem falar de impacto social, né? As coisas não andam separadas. E os 20 anos, muita transformação para que seja sustentável e saudável, mas tem uma coisa que não mudou, que é a missão da plataforma. E a missão continua a mesma, que é se manter uma plataforma aberta, democrática e acessível, que dê voz a todos. Isso quer dizer muito dentro dos nossos produtos, experiência, parcerias. E tem uma coisa que, para mim, é crucial, e eu imagino que nem todos saibam, a não ser que você crie conteúdo para o YouTube, que a gente nasceu no modelo de negócio disruptivo.
de qualquer outra plataforma, de qualquer outra mídia, onde a gente divide mais de 50% da receita com quem cria conteúdo. E isso faz com que seja um ecossistema que precisa ser retroalimentado. Nos últimos 3 anos, a gente pagou mais de 70 bilhões de dólares para esse ecossistema. E o Brasil é um dos maiores países para o YouTube no mundo. E é um dos maiores países em número de criadores também. E aí, quando você traça a missão e entende que tem que ser escalável e tem que dar oportunidade para todos, como é que a gente faz? Mas a gente sabe que tem muitas barreiras. Então, claro, nesse sistema, a parte de anunciantes é crucial, porque é da onde vem a maior parte da receita, mas a gente entende também que tem que ter uma receita diversificada. E, por isso, a gente, ao longo do tempo, e a gente faz questão de entender quais são as parcerias que a gente vai fazer para se tornar mais escalável, pensando que é uma empresa, uma plataforma global, mas com forte atuação local, e o Brasil sendo um dos principais países globalmente. Parcerias como... A gente apoiou por 3 anos o Fundo Vozes Negras, que foram 100 milhões de dólares, e o Brasil teve uma participação absolutamente significativa. A gente formou quase 100 criadores nas suas diferentes áreas. Aceleradoras de criadores com deficiência, porque a gente entende isso em todas as camadas, interseccionalidades. Também programas para mulheres criadoras, que muitas vezes estão na tela, mas não são donas do negócio, de ponta a ponta. A gente apoiou por muito tempo a parada LGBTQIA+, entendendo que não era só pelos anunciantes que vinham diretamente, mas a gente tinha que fazer um fomento de pacotes comerciais. Ou seja, a gente tem vários exemplos, porque a gente teve uma transformação muito grande nesses 20 anos de criação de conteúdo para criador, para empreendedor criativo. Como é que faz ser uma economia criativa? E, para mim, isso é tecnologia. É a tecnologia moldando a partir de algo que foi dito muito como tradicional e que a gente pode colocar isso aqui no centro, mas tem que entender o impacto. E que, obviamente, carrega-se muita responsabilidade junto. Muito obrigada. Agora eu gostaria de me aprofundar um pouco mais nas iniciativas digitais que vocês vêm liderando e construindo ano após ano. Luana, você falou da assistente virtual Deb. Eu queria me aprofundar um pouco mais. Como você pensa o papel dessa inteligência artificial na transformação das práticas pedagógicas no que diz respeito ao letramento racial nas escolas públicas? Se você puder elaborar mais um pouco. Bacana, Elissa. Vou falar um pouco do trabalho do IDBR e acreditamos que a Deb ela pode ajudar a gente a escalar isso, especialmente para escolas, mas também para os demais públicos, né? Então, hoje, o IDBR ele fez 9 anos e, como fundadora, a gente viu muito o pêndulo, né, que o mercado tem sobre a temática racial, de gênero, enfim. E esse pêndulo não é só da era Trump. É um pêndulo que vem de muito antes e ele pendula... desde, se tem George Floyd, tem um pico, mas também muito focal, Estados Unidos, que reverbera no Brasil. E a gente também precisa também ter um convite para olhar o globo como um todo. Afinal, quando a gente está falando sobre o racismo e discriminações de gênero, a gente está falando sobre um problema global que causa mais de 12 trilhões de dólares em perdas para as economias. Então, estou falando de um problema econômico. E também uma coisa que eu acredito muito, que a gente discute muito aqui, por exemplo, a gente está falando sobre tarifaço, Trump e tal, mas a gente precisa entender o quanto as discriminações de gênero e raciais elas causam um problema econômico global. Então, elas precisam ser tão urgentes quanto o que a gente hoje entende que é urgente porque está vindo da boca de um governante, mas outras coisas também são urgentes. Dito isso, quando a gente pensa na Deb, a gente pensa exatamente nesse poder de escala que a IA nos permite hoje. Nós somos uma instituição que usa a tecnologia para escalar. Nós não somos uma instituição que nasceu tecnológica, né, como a Epati trouxe aqui. E, para a gente, esse é um modelo que funciona muito bem, porque a gente já tem valores muito sólidos. Quando a gente pede para todo mundo repetir sim à igualdade racial, a gente está acionando uma tecnologia cerebral que é do não ao racismo, ou seja, não sei o que fazer, para o digo sim. E esse sim se desdobra de forma diferente na vida de cada um. E aí mora também a possibilidade da inteligência artificial a ajudar cada um a trilhar o seu próprio caminho de forma muito personalizada. Enfim, desde se eu sou uma CEO ou se eu sou uma estudante do MIT, eu vou conseguir ali acionar a Deb. Deb, como é que eu posso colocar isso no meu projeto dentro desse projeto que eu estou trabalhando?
Então, hoje, a gente leva letramento racial e de gênero para mais de 700 mil colaboradores dentro das empresas. Você foi afetada por isso também, que bom. A gente leva esse letramento hoje para mais de 60 mil professores e também leva para a sociedade, de modo geral, com um programa audiovisual que a gente também está licenciando e escalando isso como um produto audiovisual que referencia boas práticas. A DEB nasce no ano passado, depois de 2 anos de pesquisa, e aqui abro um parêntese, que esse ano a gente, inclusive, vai receber pesquisadores aqui da Universidade de Colorado, na Universidade do Colorado, para ver o quanto a DEB consegue também hoje já impactar na mudança de comportamento. Então, já temos pesquisas acadêmicas preparadas para rodar por trás do que a gente já vem produzindo. E a gente, em parceria com o Google.org, do ano passado para cá, a gente fechou uma parceria, né, para que, com a doação do Google.org, a gente conseguisse aplicar Gemini na DEB, usar Gemini para que a gente consiga chegar a mais de 100 mil professores letrados sobre essa temática. O que a gente espera alcançar, Elissa? A gente espera alcançar uma redução no índice de dropout, né, de evasão escolar. Por quê? Os vários professores que a gente ouviu no Brasil, desde ribeirinhas, quilombolas, a professores de áreas urbanas, eles dizem, Renata, que muitos dos alunos eles evadem a escola porque eles não se sentem pertencentes a esse ambiente. Você, como, né, presidente do conselho da Unicef, assim como a Rachel também ali já foi, sabe o quanto o racismo ele permeia, por exemplo, a primeira infância. Aqui vou só trazer um caso muito rápido, que eu não poderia deixar de citar. Quem me segue nas redes sociais sabe que, nessa semana, minha filha, por exemplo, ela foi vítima de um caso de racismo na academia onde a gente malha, num espaço infantil. E, nesse espaço infantil, ela foi impedida de brincar com outras crianças por conta da sua pele mais escura, mas eram crianças de 5 e 4 anos de idade. Não façam cara de surpresa, a gente sabe que o racismo começa desde muito cedo, né? Acho que toda mulher e pessoa negra sabe o quanto a infância, muitas vezes, foi um período não de segurança, mas de muita insegurança, né? Por N motivos, do racismo ao assédio, e isso acontece desde muito cedo. E eu acho que a gente aqui está falando sobre várias tecnologias, mas a gente ainda dedica pouco do nosso tempo para falar sobre tecnologias que possam impedir a disseminação desse tipo de situação, né? Então, por isso que a gente está trabalhando na DEB, a gente quer convidar aqui o time do MIT para trabalhar junto e pensar tecnologias para a gente mudar isso também. E aí, a coisa mais legal que aconteceu essa semana, nesse sentido, foi a minha filha, tendo sido impedida de brincar com essas crianças, ela parou ali, ela pegou a monitora da sala e ela falou assim, chamou a monitora e falou assim, vamos lá em cima falar com a minha mãe e vamos pedir para falar com a diretoria. E ela tem 7 anos de idade. E, obviamente, eu fiquei muito chateada com o caso, né, um caso mais agressivo do racismo estrutural que a gente sofre todos os dias, e esse precisa de uma atenção especial, mas eu achei muito importante ela saber dar nome a isso. E por que a Alice sabe dar nome a isso? A Alice é minha filha. Porque ela foi letrada a dar nome ao que ela passa, né? Quer tecnologia melhor do que a gente saber nomear aquilo que a gente passa desde cedo? Então, é isso que a gente quer fazer com a DEB. A Alice acessa a DEB via mim, né? Não por uma tela, eu intermedio isso para ela, mas a gente quer poder fazer chegar nas mãos dos professores, dos educadores, uma ferramenta fácil, acessível ao celular, que ele possa falar, acabou de acontecer isso aqui. O que eu faço? Como é que eu posso educar as crianças que estão nessa sala para fazer isso? A monitora subiu chorando e ela agora está falando com a DEB para tentar justamente apoiá-la na continuidade das ações, porque esses casos acontecem todos os dias. Enfim, eu achei interessante a minha filha saber dar nome, mas também achei interessante a DEB hoje poder ajudar professores e educadores em sala de aula a tratar esses casos de forma muito personalizada, customizada e segura, para ajudar esses educadores a terem letramento e para que pais e famílias também possam ter letramento customizado para tratar, seja se seu filho foi vítima de racismo ou assédio, ou se seu filho pode ter proferido esse tipo de coisa, afinal, ele reproduz aquilo que ele vê e aprende, não necessariamente dentro de casa, mas no seu meio. Então, a gente pode usar a inteligência artificial para mudar esse jogo e a gente vai ganhar. Muito legal. Palmas. Obrigada por compartilhar, Luana.
Renata, eu queria agora ouvir um pouco de você. A ViewMind desenvolveu uma tecnologia super inovadora para diagnóstico precoce de doenças neurológicas. Eu queria entender a sua visão sobre os desafios de expandir essa iniciativa na América Latina. Vamos lá. Primeiro que aprendi, a área de saúde é uma área nova para mim, e eu estou aprendendo muito, e isso me motiva demais. E uma das coisas que eu aprendi é o cuidado que a gente tem que usar com as palavras que a gente usa, porque eu só posso falar que é diagnóstico se eu tiver autorização, por exemplo, aqui nos Estados Unidos, do FDA, para tratar a ferramenta como uma ferramenta diagnóstica. Então, eu vou tomar cuidado aqui com o uso das palavras, porque, como eu falei anteriormente, cada país tem a sua regulação e cada país tem os seus desafios. No Brasil, a gente já tem a Anvisa, então eu poderia tratar a ferramenta dessa forma. No FDA, a gente está em processo, provavelmente no fim de 2025, a gente já tem aprovação aí, eu consigo usar. Então, por hora, a nossa tecnologia é uma tecnologia que usa, para fazer o mapeamento cerebral, ele usa movimento dos olhos. Então, aonde é o grande motivador, inclusive, pelo qual eu entrei para trabalhar nessa empresa? É uma ferramenta absolutamente democrática. Ela é uma ferramenta que ela é não invasiva, é um óculos de realidade virtual e um tablet. Então, você pode levar para qualquer lugar que você pode fazer. Ela não depende do nível de escolaridade, porque quando a gente fala de testes de cognição, por exemplo, eles dependem muito do nível de escolaridade. Então, pessoas que não têm um nível de escolaridade alto, muitas vezes não conseguem desempenhar o teste, porque o teste ou tem que escrever, ou tem que desenhar um relógio, ou tem que fazer letras, etc. Então, você tem uma limitação a partir dos testes que já existem. Fora as limitações dos testes mais complexos, que eles são alguns testes invasivos, outros testes, por exemplo, como ressonância magnética, são testes absolutamente, não é absolutamente, mas na sua grande maioria inacessível para a população em geral. Então, é uma ferramenta que a gente consegue, de alguma forma, democratizar o acesso ao que acontece no nosso cérebro. Então, hoje, a gente faz um check-up, por exemplo, e a gente sabe como é que está nosso coração, eu sei como é que está a minha pressão sanguínea, etc., mas você não sabe como está seu cérebro. Então, Alzheimer, esclerose múltipla, demências e pequenos problemas de cognição. Eu, por exemplo, na menopausa, a menopausa afeta a nossa cognição. Então, testar, por exemplo, como está o funcionamento do meu cérebro antes de fazer uma reposição hormonal e depois de fazer uma reposição hormonal, me auxilia, por exemplo, no tratamento de reposição. Então, a utilização da ferramenta ela é muito grande para várias áreas diferentes, porque você consegue, com um teste de 20 minutos, usando movimentos dos olhos. Os olhos, para quem não sabe, os olhos é uma parte do cérebro, só que é a parte do cérebro que fica para fora, então que a gente consegue ver. Então, isso faz com que a gente tenha uma correlação, por exemplo, no auxílio do diagnóstico de Alzheimer, de Parkinson, de esclerose múltiplas, de tipos de depressão, por exemplo, eficiência na utilização de remédios para a depressão. Então, assim, a ciência evoluiu demais, mas quando a gente vai, por exemplo, na área de psiquiatria, todo o diagnóstico psiquiátrico é o que a gente chama de pen and paper. É feito através de uma conversa entre o médico e o paciente. Você não tem um teste, você não tem nada que certifique. Muitas vezes, esse paciente não está no melhor da sua faculdade mental. Então, é muito difícil o diagnóstico do médico a partir da pouca ferramenta disponível que ele tem. E mais do que isso, para quem tem depressão ou conhece alguém que tem alguma questão de saúde mental, sabe o quão difícil é acertar a medicação a partir do diagnóstico também. Então, é uma ferramenta que ela tem um potencial enorme de disrupção nessa área, tanto neurológica quanto de psiquiatria, geriatria, etc., tanto na parte infantil também, porque a única limitação da ferramenta é quem, de fato, tem uma cegueira absoluta, porque você tem um olho que funciona, a ferramenta consegue fazer, a ViewMind consegue fazer o teste, e é o nível de entendimento dos testes de cognição que você performa a partir da ferramenta. Tendo isso, você consegue fazer em 20 minutos, é um game, então a gente tem vários estudos
sendo em curso aí no mundo todo, e a gente vê pacientes, por exemplo, cardíacos, que eles ficam acamados, eles acham super divertido, eles querem fazer de novo, porque é um game, né? São jogos de cognição que você faz com os olhos, e a partir disso você faz uma correlação, que aí que é a ferramenta, é justamente esse software que faz essa correlação entre esses movimentos dos olhos e o funcionamento do cérebro. Então, ela é muito fascinante, esse mundo da área da saúde, e muito fascinante o potencial que ele tem, e, mais ainda, o quão a gente pode democratizar para áreas que não têm acesso, ou para as pessoas que não têm acesso, a ter um diagnóstico mais preciso das questões neurológicas. E a gente tem um agravante aí nessa situação toda. Além do número assustador de doenças mentais que nós temos hoje, isso é um problema pandêmico no mundo, inclusive que atinge crianças e adolescentes, a gente na Unicef, né, a gente trata desse assunto também, a gente tem um envelhecimento da população, e com o envelhecimento da população você tem uma maior incidência das doenças que são decorrentes desse envelhecimento. Então, a ferramenta veio para isso. É uma tecnologia, é algo muito novo, então uma parte da disrupção da tecnologia é você fazer com que o corpo médico, hospitais, etc., adotem uma nova tecnologia com um novo protocolo. Ela não substitui nada. É um protocolo novo. Então, quando você vai no cardiologista, ele faz um eletro. Quando você for agora no neurologista, o primeiro teste que você vai fazer o ViewMind, que ele já vai te dar um overview de como está funcionando as coisas aqui dentro. Obrigada, muito impressionante a ViewMind. Eu queria passar a palavra agora para a Patrícia, para falar um pouco mais sobre o YouTube Edu. A gente sabe que teve uma grande adesão na pandemia. Eu queria entender a sua visão sobre como vocês pretendem expandir essa iniciativa para alcançar cada vez mais comunidades que ainda são excluídas digitalmente. Para poder falar do YouTube Edu, acho que é importante, assim, a gente trabalha, se eu pudesse colocar o YouTube em 3 caixinhas, eu falaria que as pessoas vão para o YouTube para aprender mais, para se informar também e para se entreter. E nessa caixinha da educação, antes de falar sobre o YouTube Edu, no final o YouTube ele acaba se tornando uma grande sala de aula, de uma maneira diferente. A gente tem inúmeros exemplos, e eu sempre falo, quando estou com os criadores, especialmente o que a gente chama de edutubers, que são os professores de educação, de que eles definitivamente não têm inscritos nos canais. Eles têm alunos, né? A gente tem professores com mais de 5 milhões de alunos num canal de português, ou uma professora de matemática. E isso é incrível, né? Poder quebrar essa barreira da linguagem de uma maneira que você acaba se tornando complementar. Mas, claro, a gente tem uma questão de acesso. Chega para quem? A gente tem milhões de brasileiros acessando o YouTube todos os dias. Na questão de acesso, bom, primeiro, o YouTube faz parte do Google, então tem uma série de iniciativas que o Google atua, especialmente, né, nos países que têm esse buraco, né, essa discrepância de acesso. E do YouTube tem uma camada importante que é da acessibilidade, até de atuação com parcerias com as operadoras de telefonia, para que a gente possa ter o conteúdo de vídeo também em planos pré-pagos, que a gente sabe que é a grande parte da nossa população. Então, essa é uma coisa. Depois, a gente atua em várias frentes. O YouTube Edu, ele, inclusive, nasceu junto com uma parceria com a Fundação Lehman, e hoje a gente, já há alguns anos, com a Unesco, que vira o curador de conteúdos acadêmicos, num ambiente sem distração, né, num ambiente, uma experiência completamente diferente do que você tem quando você está navegando ali no YouTube, com uma curadoria dos conteúdos alinhados com a BNCC, do ensino médio e fundamental, com muito foco na qualidade desse conteúdo. Então, para a gente, é um orgulho tremendo e trabalhar isso de forma contínua, né? E não uma iniciativa que acaba no curto prazo, porque a gente sabe que esse não é um desafio que acaba agora. Mas a gente também tem outras... vou ser breve aqui, nosso tempo está quase acabando. Mas a gente entende a parte de educação como ponto fundamental, de produto, de experiência, de parcerias, de como que a gente chega a mais gente. A gente tem também uma experiência de cursos,
que transcende, é claro, a parte acadêmica, mas que ajuda, nas verdades, as pessoas a poderem entender mais sobre determinados assuntos. E a gente acabou, e é muito recente, uma área de cursos para a parte de habilidades e empregabilidade. E a gente tem uma parceria com o Grupo Vitro e a Soul Code. E menos de um mês, eu acho, um mês, a gente já teve mais de 12 mil certificados. Então, o nosso olhar é olhar... A gente está sempre construindo o presente olhando para o futuro, porque a gente entende que esses desafios eles continuam. E parcerias é sempre muito importante. Então, acho que a gente tem grupos assim, de ecossistema, que é tecnologia com parceria, para a gente gerar escalabilidade. Com a Unicef, na pandemia, a gente também atuou com kit conectividade e também na evasão escolar, entendendo qual que era o nosso papel e importância para essas famílias. Então, o nosso papel também é ligar ali a transformação social junto com a parte de educação. Incrível. Com certeza, a gente precisa pensar no longo prazo. Agora, eu quero falar com vocês de liderança, porque, além desses projetos impactantes que vocês constroem, o caminho de vocês inspira muitas mulheres. Eu queria ouvir de cada uma de vocês quais barreiras ainda precisam, na experiência de vocês, ser enfrentadas por mulheres nos diferentes setores que vocês atuam, seja tecnologia, mídia, e que redes políticas, práticas podem acelerar essa transformação. E eu gostaria de ouvir primeiro a Luana, que pode falar sobre os desafios das mulheres negras. Bacana, Elissa. Eu vou ser um pouco redundante aqui. Eu acho que redundância ajuda a gente a reforçar algumas coisas que podem parecer óbvias, né? Eu acredito muito no letramento racial e de gênero, muito para nos ajudar a conviver melhor com nós mesmas e com o nosso entorno, né? E esse letramento racial e de gênero, ele é constante, ele não é só uma palestrinha que você fez lá e deu check. A gente está o tempo todo reproduzindo uma série de agressões contra nós mesmas e contra o nosso entorno, né? Isso mora nas nossas palavras, isso mora nas nossas atitudes, e a gente pode identificar isso via análise, né, para quem faz psicanálise, ou até mesmo por um toque de uma amiga. Estava aqui conversando com amigas e justamente a gente estava falando sobre isso. Posso dar um exemplo, Rê? Ah, então tá bom. Vou citar um exemplo aqui. Eu estava aqui conversando com a Rê, aí ela falou assim, minha voz é horrível. Eu falei assim, como assim? Um vozeirão dessa mulher maravilhosa, como assim que sua voz é horrível? Então, assim, eu estou falando que isso mora nos detalhes, porque muitas vezes, por acreditar que você tem uma voz horrível, você deixa de aplicar para um trabalho X, porque você introjetou aquilo. E quando você entende que parte da estrutura do sistema te fez acreditar nisso, você começa a virar uma chavinha. Por que eu estou falando isso? Né? Então, eu costumo muito dizer que esse tipo de letramento ele precisa ser algo que a gente faz constantemente, tipo yoga, tipo terapia, tipo exercício físico. A gente precisa entender se o que a gente está proferindo daqui para fora, se não está minando as possibilidades que a gente tem. Isso é um ponto, né? E também tem a questão do que a gente faz para fora. Então, muitas vezes, eu deixo de admitir, de promover uma mulher, um projeto de pessoa negra, de pessoa indígena, por falta de intencionalidade sobre esse projeto, né? Muitas vezes, eu dou um approval de um orçamento X para esse tipo de projeto, mas não dou um orçamento Y para esse tipo de projeto. E isso é intencional. A gente precisa dar mais intencionalidade às nossas decisões. Então, por isso que eu acho muito que o letramento vai nos dando ali lentes de intencionalidade sobre as tomadas de decisão. Sobre nós, aquelas que ninguém vai saber, né? Aquela que está bem ali dentro de você, e da gente para fora. Acho que esse é um ponto. Então, letramento, análise, yoga, tudo isso num pacote bastante importante. Outra questão que eu também gostaria de me repetir aqui é o capital social. Muito se falou aqui, né, sobre... A gente está no MIT, a gente está em Harvard, são universidades extremamente renomadas no mundo, especialmente no mundo ocidental, não vamos esquecer, os Estados Unidos não é o mundo inteiro, né, acho que é muito importante falar sobre isso também. A gente fala muito sobre o capital ali técnico, né? É muito importante estar numa universidade, aprender novas tecnologias, saber que agora a gente tem desde tecnologias que estão pensando uma melhor estruturação técnica para cidades ou
ou tecnologias vestíveis para você diagnosticar com mais antecedência um câncer de mama e outros tipos de doença, fantástico, incrível. Mas, muitas vezes, o que nós precisamos, para além do capital técnico, é o capital social. Porque, muitas vezes, nada adianta você ter a melhor ideia do mundo se você não consegue vender essa ideia, né, Aninha? Então, você precisa, muitas vezes, desbloquear determinados capitais sociais que moram, muitas vezes, de novo, com homens brancos, heterossexuais, cisgênero, do norte global. E aí eu estou dizendo que são as pessoas que mais detêm o capital social, onde tem mais recursos, e a gente sabe disso por dados. Eu não estou aqui dizendo algo que é falacioso, é só olhar dados desde o IBGE no Brasil, a outros dados que também moram em várias pesquisas aqui também nos Estados Unidos, que já provaram isso, evidentemente. E a gente não consegue acessar esse capital social para conseguir substanciar as nossas ideias com capital financeiro, porque o capital social é um capital relacional que vai dizer invista nesse projeto ou nesse projeto. Então, o capital social é o capital da confiança, é o capital que vai chancelar se o seu projeto merece ou não atenção e, necessariamente, ele que vai desbloquear recursos. Então, acho que essas são as grandes barreiras que a gente enfrenta todos os dias, né? Tanto o letramento constante sobre nós mesmos, sobre o nosso entorno, sobre várias questões que envolvem não só a questão racial, questões de orientação sexual, religião, sexualidade, né? Se a pessoa tem deficiência ou não, como é que eu leio esse ambiente e entendo se eu estou proferindo ou não agressões de modo mais micro ou macro, aí vai depender subjetivamente da pessoa, sobre o meu entorno e a mim mesmo, e também a questão de você conseguir desbloquear e hackear o sistema, em termos de desbloquear capitais sociais que vão poder te dar mais um capital de confiança para você desbloquear um capital financeiro. E eu digo tudo isso não para bloquear, Patrícia, o nosso acesso ao sistema. Pelo contrário, quando você está mais ciente de como os sistemas funcionam, você muitas vezes consegue navegar melhor nesses sistemas. E aí, quando você tem mais informação, a ideia é você não paralisar frente às barreiras que são ali dadas, né? E aí eu tenho aqui vários exemplos de mulheres que conseguem navegar muito bem sobre isso. Eu estou aqui ao lado delas, eu estou vendo, obviamente, Rachel, Tânia, que são pessoas que navegam muito bem em ambientes extremamente engessados. Então, aqui é muito também pela conversa, pela troca. Quando você falou do poder da rede, né, eu gosto de sentar ali do ladinho e ficar ouvindo. O que elas comem? O que elas bebem? Como é que elas se divertem? Para onde elas viajam? É isso, entendeu? E aí a gente vai aprendendo na convivência e hackeando os sistemas. É assim que a gente faz. E está aqui para aprender sempre. Patrícia, quer complementar? Vamos lá. Sempre bom te ouvir, né, Luana? Mas, bom, primeiro, eu estou há 12 anos no Google e é interessante porque eu tive 6 gerências, né? E das 6, 5 foram mulheres. E claro que isso mostra também uma bolha, que não é a realidade em todas as empresas. E eu entendo sempre que, enquanto você pode escolher, isso é privilégio, né? Escolha é um privilégio. E é uma forma de nós, mulheres, que estamos com essa oportunidade, a gente poder retribuir. E eu acho que essa é a forma que eu vejo como mãe, como executiva, como conselheiro, como mentora, em diferentes aspectos. Eu tenho 2 coisas, acho que só para trazer como a minha perspectiva. Uma, eu sou contrária à síndrome do impostor. Não que eu não acho que a gente não se sinta, mas eu tento trazer pelo olhar do inverso, do estranhamento, você ali naquele lugar, e como a sua curiosidade ou o seu estranhamento pode tornar-se mais forte, mais potente. E eu já enfrentei várias situações em que isso se mostrou efetivo. Eu tentei trazer o Casé esse ano, mas ele não veio, quem sabe ano que vem, mas trouxe o fundador ali da Live Mode, o Sérgio, e da Casé TV, e muitas vezes estava ali, né, sendo a única mulher na sala, negociando futebol, e essa é uma realidade. Então, acho que tem uma coisa do não pertencimento pode ser bom. E a segunda coisa, minha grande referência como mulher é minha mãe, por vários motivos de história de vida, mas tem uma coisa que a gente estava conversando e que é sobre princípios antecedem propósito. Eu acho que isso reflete muito para a gente como
sociedade, mas como líderes nas empresas também. Porque se a gente estabelece muito bem quais são esses princípios, todas as ações elas fazem sentido para sempre, né? Mesmo que você mude um pouco de rota ali, você tem que retomar o que é isso. Então, o propósito é muito bonito, mas tendo esses princípios muito bem determinados, você como cidadão, e olhando muito para essa sala como essa nova geração de líderes que fazem a diferença daqui para o Brasil, como é que a gente pode estabelecer esses princípios que são importantes para vocês e para o nosso país e para a nossa sociedade, para poder fazer a diferença, para a gente ter mais as lideranças mulheres em todas as suas intersecções, negras, pessoas com deficiência, porque as camadas elas só vão adicionando graus de desafios que são maiores, né? Vou tentar ser breve aqui, que a gente está acabando o tempo. Eu vou ser um pouco mais prática. Eu acho que a única forma de nós, mulheres, nos darmos bem e ultrapassarmos todas as barreiras que são impostas a nós é coragem. Porque se a gente não tiver coragem de enfrentar, de aplicar para um trabalho, de achar que você é capaz, eu acho que é aí que a gente para. Então, é ousadia, é coragem. Nós aqui somos mulheres corajosas por estarmos aqui sentadas, por sentar numa reunião, entrar numa reunião para falar de futebol com uma sala cheia de homens que entendem muito mais do assunto, talvez, do que você. Não sei se é o caso, tá, Paty? Mas, assim, eu, quando era presidente da CNN, em 99% das minhas reuniões políticas eram com homens. Então, você não se intimidar e tiver coragem, eu acho que, sendo bem prático, tá? Sem nenhuma grande filosofia por trás, não, é a gente se apoderar e vai, simplesmente vai. Acredita em você e vai. Né? Vão ter dificuldades, sim, e são imensas. Eu sou lésbica e as pessoas perguntam para mim: você sofre muito preconceito por ser lésbica? Ao contrário, eu sofro muito mais preconceito por ser mulher. E quando eu conto que sou lésbica, por incrível que pareça, na cara dos homens vem quase um: então ela não é tão mulher assim. Eu já passei por essas situações, então é muito o preconceito contra nós mulheres ele existe, contra mulheres pretas ela é muito maior, sem dúvida alguma, mas com todas as mulheres, nós mulheres pretas, brancas, enfim, todos nós mulheres existe e está aqui. E não é uma luta vencida. É um passo para frente, e aí tentam trazer a gente para trás. A gente não pode esmoecer. Eu estou vendo o mundo caminhando para... eu não diria que caminhando, porque eu acredito que, em perspectiva, o mundo segue evoluindo, mas nós estamos num momento muito desafiador para nós mulheres. E eu acho que a gente não pode baixar a guarda e imaginar que as nossas conquistas estão aí, olha, pronto, a gente já conquistou e ninguém vai tomar isso da gente. Nós temos exemplos aqui nos Estados Unidos de direitos das mulheres que já foram tirados. A gente tem no mundo inteiro, no Brasil tem uma série de leis também que querem tirar direitos de mulher, né? A questão do estupro, aborto a partir de estupro, menor de idade, etc. Então, não é uma luta ganha. O que a gente conquistou não está ganho. Don't take it for granted. E, assim, tenha coragem para lutar pelos nossos direitos, pelos nossos espaços. Esses espaços são nossos, e ocupem esses espaços. Não existe espaço vazio no poder. Então, se a gente se diminui, alguém vai ocupar esse espaço. Então, ocupem seus espaços. Muito obrigada. Nosso tempo, infelizmente, está chegando ao fim, mas eu tenho certeza que essa conversa continua muito além daqui. Rapidamente, antes da gente encerrar, Luana, você quer... A Elissa pediu permissão aqui, viu, Sofia? Cadê a Sofia? Já vi pedir permissão. E eu trouxe um livro para a gente sortear aqui, para quem... Enfim, é aniversário de alguém hoje? Ou foi aniversário ontem? Vai ser na semana que vem? Alguém vai fazer aniversário, né? Então, pode vir aqui, amor. A gente tem um livro para você. Coisa boa. Parabéns atrasado. Né? Então, era isso. Era mais para sortear. Posso só, muito rapidamente, 10 segundos? Claro. Pode? Não, eu só queria aproveitar para reforçar um convite para vocês estarem no Prêmio Sim à Igualdade Racial. A Paty já disse que vai.
Então, vai pegar o último voo dia 7 de maio, tá? Então, a gente tem esse convite, esse compromisso público de dizer sim à igualdade racial. E vai ser lá no Rio de Janeiro, quem puder vir. Alô, Tabata, João, podem vir. Aninha, vamos todos lá. Maria, que estou vendo aqui também. Estamos esperando vocês, tá bom? Então, venham todos. Obrigada. Muito obrigada, Luana, Patrícia, Renata e todos que estiveram aqui.